Olá pessoal, hoje estamos no espaço da UPERB para nós continuarmos o nosso projeto Mato Competição em Trigo, trabalhando hoje sobre a importância do trigo no manejo de plantas daninhas dentro do sistema. Quando nós pensamos em manejar plantas daninhas, nós temos que pensar não somente numa cultura, mas dentro do contexto que essa cultura está inserida dentro da região produtora. E dentro dessa inserção, nós temos que ter o conhecimento da dinâmica da planta daninha dentro desse sistema, ou dentro desse ambiente. Se nós pegarmos uma condição normal, uma condição de prática de campo, nós buscamos sempre utilizar o controle dentro da cultura, evitando a mato competição inicial. Só que muitas vezes eu posso ter sobra de plantas dessa área, não ter um bom controle e sobrar plantas daninhas na área e essas plantas virem a se reproduzir posteriormente. Então, se eu considerar esta situação de reinfestação, eu posso ter situações onde esta planta que sobrou aqui, ela vai se reproduzir, produzir semente e essas sementes produzidas elas reabastecerão o banco de sementes no solo e causarão novamente a competição na cultura subsequente. Se eu pensar dentro de um sistema onde eu tenho a cultura do trigo inserida, onde eu planto essa cultura do trigo após a cultura da soja, a colheita da soja, ou mesmo após a cultura do milho, aquelas plantas daninhas que poderão sobrar da cultura da soja, elas poderão se tornar um problema dentro do sistema, dentro da presença da cultura do trigo dentro do contexto. Se eu tiver o trigo, já vai mudar um pouco essa relação, a gente vai comentar um pouco na sequência, onde nós vamos poder atuar sobre este banco de sementes, ou essas sementes que foram jogadas no solo, e que serão um problema dentro da cultura. O melhor exemplo que a gente pode colocar é nesse ano mesmo, onde a gente tem a presença de uma elevada infestação de buva dentro da cultura da soja, produzindo semente. Essa semente vai até o solo e no momento que eu estabelecer a cultura do trigo, eu tenho que pensar em controlar essas sementes que estão no solo, impedindo o seu fluxo de germinação. Então esse é o nosso objetivo de entender um pouco o nosso sistema. Se eu observar agora aonde entra o trigo dentro do sistema, nós temos aí um conceito básico também, que é o conceito de rotação de culturas. Então quando nós trabalhamos com rotação de culturas, nós conseguimos inserir culturas diferentes dentro do sistema, culturas com famílias diferentes, com características diferentes, com ciclos diferentes, que nos fazem quebrar a associação planta daninha-cultura. Então, no momento onde eu tenho a inserção do trigo no sistema, eu consigo, com o trigo, proteger o solo entre as duas culturas de verão que eu vou estabelecer. Então, me dá a possibilidade aí de gerar palha no sistema e diminuir o impacto ou a presença da planta daninha dentro dessas áreas. E esse é um ponto extremamente importante, porque hoje, se nós pegarmos a maior parte pegar o exemplo do Rio Grande do Sul, nós temos a menor parte, embora sendo a principal cultura no período de inverno, nós temos ainda uma reduzida área com cultivo de trigo, comparativamente às áreas de soja. Para se ter uma ideia, soja nós temos aproximadamente no Rio Grande do Sul 5.800.000 hectares, comparativamente com trigo, que nós temos uma área cultivada, aí, variando de ano para ano, de 700, 800 até 1 milhão de hectares de trigo. Então nós temos aí uma defasagem muito grande de culturas de inverno. Mas ao trabalharmos com trigo, nós vamos ter uma série de vantagens dentro do manejo de plantas daninhas, como a gente vai abordar na sequência. Se a gente pensar agora como oportunidades de manejo dentro de um sistema onde nós temos o trigo, nós temos algumas possibilidades importantes. Então imagine aqui, nós temos a colheita da soja, no mês de março, abril, pegando a realidade do Rio Grande do Sul, nós temos uma possibilidade importante para preencher esse espaço entre a colheita da soja e o estabelecimento da cultura do trigo. Nós temos um período de tempo aqui onde nós vamos ter uma ausência de culturas no primeiro momento e que pode aumentar a infestação de plantas daninhas no pré-plantio do trigo. Mas nós temos a possibilidade de usar coberturas de outono.
Por exemplo, coberturas ou culturas de cobertura intercalar aqui, que nos permitem plantar ou semear a cultura numa condição favorável e impedir ou diminuir o fluxo de emergência plantaninha nesse período. Então, o que nós precisamos aí? Fazer um bom controle daquela planta que sobrou da cultura da soja, aquela planta daninha que sobrou da soja, estabelecer a cobertura de inverno e, antes de colher o trigo, fazer o manejo dessa cobertura de inverno, dessecando ela, ou seja, aplicando herbicidas que eliminem essa cultura de outono, e possibilitando depois a cultura do trigo sendo estabelecida numa condição mais favorável. Então, a possibilidade que nós temos aqui de manejar, a oportunidade de manejo de planta daninha, se dá nesse momento aqui, eventualmente dentro da cobertura, que não é muito comum a gente fazer isso, mas também eu tenho a possibilidade de fazer o controle na pré-emergência da cultura do trigo, usando herbicidas específicos para isso. Aliás, vai ser um dos tópicos que a gente vai abordar no outro momento, trabalhar os pré-emergentes, e também a possibilidade do uso do controle dos herbicidas ou das estratégias de controle em pós-emergência, antes da mato-competição, de iniciar a mato-competição dentro da cultura. Em algumas situações, também nós temos uma outra oportunidade de, eventualmente, fazer um manejo de dessecação da cultura do trigo para antecipar a colheita, para uniformizar a maturação, e também, com essa aplicação aqui, no caso, controlar alguns fluxos tardios de emergência plantaninha dentro da cultura. Então, esse contexto aqui do trigo dentro desse sistema aqui, nós temos as possibilidades de manejo ao longo do tempo. É óbvio que nós não vamos precisar interferir em todos os momentos, mas eu quero chamar a atenção das oportunidades que nós temos ao longo do ciclo da cultura. Então, se nós tivermos uma condição com o trigo, uma boa lavoura de trigo, nós vamos ter uma boa produção de palha, esse trigo desenvolvido no limpo. Quando eu colho esse trigo, eu entrego esta condição aqui para semear a cultura da soja. Então veja que esta condição aqui eu não tenho a presença de plantas daninhas. Eu tenho uma condição então favorável para a cultura subsequente, no caso a soja, ser estabelecida no limpo, sem a presença de plantas competindo na fase inicial com a cultura. E isso vai me permitir esta condição aqui, ou seja, a palha, planto a cultura da soja, a soja se desenvolve numa condição de palha cobrindo o solo e protegendo, atrasando os novos fluxos de emergência plantaninha. Então, qual é o grande benefício de trigo no sistema para manejo de plantas daninhas? Ele torna o controle das plantas daninhas lá para a soja depois mais fácil. Eu consigo ter maior facilidade no controle, eu vou ter menor infestação de plantas daninhas pelo efeito da palha. Lembrem que nós temos uma boa parte das plantas daninhas que são fotoblásticas positivas. Elas precisam de luz para germinar. Então, no momento que eu gero palha no sistema, eu protejo o solo e diminuo o fluxo de emergência de plantas daninhas no sistema. Então, isso é a menor infestação. Além disso, mesmo sobrando ou vindo algumas plantas no final do ciclo do trigo, elas serão plantas menores antes de plantar soja. Então é mais fácil de eu controlar, como eu coloquei anteriormente, e além disso, isso é extremamente importante, eu vou precisar do menor número de herbicidas. Ou seja, não vou precisar fazer tantas combinações de herbicidas para controlar a planta daninha, porque ela vai estar num tamanho menor. Então esses são os grandes benefícios que nós temos do trigo no sistema. E isso a gente pode visualizar em um trabalho que nós conduzimos há alguns anos atrás na Universidade de Passo Fundo, onde nós comparamos 3 situações de inverno. Uma situação do pousio, ou seja, sem o cultivo de cultura de inverno. Numa situação onde nós semeamos a cultura da aveia preta como cultura de cobertura. E numa terceira situação onde nós utilizamos o trigo dentro do sistema. E quando nós observamos lá no pré-plantio da soja, nós temos essas situações aqui. Ou seja, onde eu não fiz nada no período de inverno, eu tinha em torno de 27 plantas de buva por metro quadrado. Naquele sistema onde eu tinha o trigo no inverno, fazendo o manejo do trigo, eu reduzi para 3,4 plantas por metro quadrado. Então vejam que a redução ela é significativa, aquilo que eu coloquei anteriormente, redução no número de infestação. Além disso, a buva eu enxergo aquilo, eu enxergo o azeveio.
né? Ou seja, eu estou enxergando a planta daninha, ela está grande, está fora de estágio. Quando eu venho para o trigo, até tem plantas aqui, ó, mas veja que são plantas menores, são plantas mais facilmente controladas pela utilização dos herbicidas dentro da cultura da soja, ou mesmo no pré-plantio da soja, na operação de dessecação. Então esses são os grandes benefícios de nós termos uma cultura como o trigo dentro do sistema para manejar plantas daninhas. O trigo nos oferece, nos dá uma condição favorável para o estabelecimento da cultura da soja na sequência.